Bom, pessoal, sejam bem-vindos e na videoaula de hoje a gente vai resolver essa questão aí da prova do Instituto Tecnológico da Índia de Matemática de 2019, tá? O que essa questão fala basicamente? Sejam alfa e beta duas raízes da equação x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero, então alfa elevado a 15 mais beta elevado a 15 é igual a... Bom, pessoal, então como é que a gente vai atacar esse problema? Primeiro passo, pessoal, é começar com a equação que ele deu no enunciado, certo? A gente faz alguma manipulação nela, como essa expressão aqui de baixo, certo? X ao quadrado mais 2x mais 2 é o quadrado de x mais 1, isso tudo igual a zero, certo? E aí a gente tem que o quadrado de x mais 1 tem que ser igual a menos 1, certo? Ou seja, a raiz do lado esquerdo tem que ser igual à raiz do lado direito. Só que a raiz do lado esquerdo, pessoal, é o módulo de x mais 1, tá? Para a gente não trabalhar com módulo, eu considerei somente o lado direito ali, certo? A raiz de menos 1 vai ser igual a mais ou menos i, certo? Por quê? Porque o quadrado de mais ou menos i, ou seja, o quadrado de mais i é menos 1 e o quadrado de menos i é menos 1 também, certo, pessoal? Então, a gente vai ter que o nosso x, ele vai ser, passando aqui o 1 para o lado direito, ele vai ser menos 1 mais ou menos i, certo? E a gente representando isso aí no plano de Argand-Gauss, né, o plano complexo, a gente vai ter esses dois pontos, tá? Menos 1 mais i vai ser esse ponto aqui, e menos 1 menos i vai ser esse ponto aqui de baixo, certo? Então, como é que a gente representa esses números aqui, certo? Primeira coisa, o módulo deles, certo? O módulo vai ser o quadrado de menos 1 ao quadrado mais ou menos 1 ao quadrado, certo? E esse cis aqui? Esse cis aqui, pessoal, nada mais é do que cosseno mais e seno, certo? Ou seja, o cis de 3π sobre 4 nada mais é do que cosseno de 3π sobre 4 mais i vezes o seno de 3π sobre 4, tá? A notação cis é apenas uma abreviação, pessoal, para a gente não ficar reescrevendo sempre a mesma coisa, tá? Bom, então o nosso x ele vai ser, resolvendo essa expressão aqui de cima, ele vai ser raiz de 2 que multiplica o cis de mais ou menos 3π sobre 4, tá? Por que mais ou menos 3π sobre 4, pessoal? Porque aqui eu estou representando os dois pontos aqui, ó, do plano complexo. Ou seja, raiz de 2 cis 3π sobre 4 vai ser esse ponto complexo aqui. E o raiz de 2 menos 3π sobre 4 é no sentido contrário. Vai ser esse ponto aqui. Bom, como a gente tem as duas possibilidades, né? Eu chamei de x1 aquele que contém o mais 3π sobre 4 e chamei de x2 aquele que contém o menos 3π sobre 4. Então, pessoal, como esses x1 e x2 são as duas raízes dessa equação que a gente estava desenvolvendo, então a gente vai chamar o x1 de alfa e o x2 de beta. Dessa forma, pessoal, alfa elevado a 15 vai ser o x1 elevado a 15, que nada mais vai ser do que a raiz de 2 elevado a 15, que multiplica cis. O expoente ele entra multiplicando, tá, pessoal? Então, cis de 15 vezes 3π sobre 4. E o beta a mesma coisa, pessoal. Raiz de 2 elevado a 15, né? E o cis de menos 15 vezes 3π sobre 4. Então, desenvolvendo o alfa elevado a 15, pessoal, vai ficar essa expressão aqui, certo? E a gente precisa observar o seguinte, 45π sobre 4, ele vai ser 44π mais π, tudo isso sobre 4, certo?
Por que a gente quebrou? Para que aparecesse uma parte inteira, né? Ou seja, um certo número de voltas mais π sobre 4 voltas, ok? Então, graficamente representando, a gente vai ter, ó, olha só, aqui é o zero, π, 2π, 3π, 4π, ou seja, o número ímpar de π, ele cai aqui, certo? E o número par de π, ele cai aqui, certo? Então, 11π mais π sobre 4, ele vai ser 11π, ele vai cair aqui, mais o π sobre 4 vai ser esse ponto aqui. Tá ok, pessoal? Então, o nosso alfa elevado a 15 vai ser o módulo dele elevado a 15, certo? Que multiplica o cosseno mais i seno desse ponto aqui. Então, aqui, o cosseno é negativo, né? E aqui também o seno é negativo. Logo, como a gente está trabalhando com o ângulo π sobre 4, ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2, menos i, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa vale para o beta, pessoal. O nosso beta elevado a 15 vai ser o módulo dele elevado a 15, né? Que multiplica o cis de, dessa vez, menos 45π sobre 4. Então, fazendo da mesma forma que a anterior, vai ser menos 44π mais π, tudo isso sobre 4. Ou seja, menos 11π menos π sobre 4. Como é que vai ser isso graficamente? Olha só. Menos 11π, olha só, menos π, menos 2π, menos 3π. Então, do mesmo jeito, o número ímpar de π vai cair nesse ponto aqui, certo? E menos π sobre 4, ele vai ser esse ponto aqui, ó, certo? Ele vai estar acrescentando ao número de voltas que a gente está fazendo nesse sentido horário aqui, certo? Então, o menos 11π cai aqui e somando o menos π sobre 4, ele vai ficar nesse ponto aqui. Tá ok, pessoal? Então, o nosso beta elevado a 15, ele vai ser o módulo dele elevado a 15, que é o raiz de 2, certo? Elevado a 15, que multiplica o cosseno, veja que o cosseno é negativo, menos raiz de 2 sobre 2, mais i raiz de 2 sobre 2, que aqui o seno é positivo, desse ponto aqui. Tá certo, pessoal? Então, a expressão do nosso alfa elevado a 15 mais beta elevado a 15 vai ser a soma, certo? Vai ser a soma dessa expressão aqui com essa expressão aqui, certo? Como aqui a gente tem um fator em comum, raiz de 2 elevado a 15, a gente coloca ele em evidência e soma esses outros termos aqui. Só que esse termo, menos i raiz de 2 sobre 2, vai cancelar com esse mais i raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, a nossa resposta vai ser o quê? Raiz de 2 elevado a 15, que multiplica duas vezes esse cara aqui, que ele está aqui também. Ó. Ou seja, vai ficar raiz de 2 elevado a 15, que multiplica menos raiz de 2, certo? Ou seja, vai ficar menos raiz de 2 elevado a 16. Dessa forma, menos 2 elevado a 8, que é igual a menos 256. Tornando então, pessoal, a resposta correta esse item A aqui, ó, menos 256. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula.